Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como achar, como encontrar o menor em três números, o menor número de três números que nós vamos comparar, certo? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos toda segunda, quarta e sexta a partir das 17 horas. Então vamos lá. O exercício de hoje é menor de três números. Nós vamos fazer um programa, que lê três valores e determina qual é o menor de. Então aqui tem dizendo, que esse programa é bem útil, pois permite determinar qual o menor elemento de um conjunto. Então você vai ter que testar as condições para saber qual é o menor elemento, E o grande problema dessa questão é como testar duas condições ao mesmo tempo, Supondo que temos três números chamados aqui de x, y e z, para x ser menor do que dos três, Para x ser o menor número dos três, ele deve ser menor que y e menor que z. Como testar duas condições ao mesmo tempo? Você pode colocar um if dentro de outro. Veja o exemplo abaixo. A linha de comando que estiver dentro do segundo if só será executada se os dois ifs tiverem verdade como resultado. Se você entendeu, experimente agora construir o programa para descobrir o menor de três números. Então aqui tem uma estrutura aí de if, um if dentro do outro aqui, onde a gente testa duas condições. Se x é menor que y, se y é menor que z. Então, só vai executar o que está dentro desse segundo if aqui, se a primeira condição testada for verdadeira e a segunda condição testada for verdadeira. Tudo isso que foi dito aqui, resumidamente, é isso, certo? Então, aqui nós temos exemplos de entrada e saída. Então, nós vamos ter três números de entrada, São três números que nós vamos comparar. E nós vamos ter aqui um exemplo de saída que é um número só. Então, aqui nós vamos mostrar na saída o menor número. Então, ele recebeu aqui 1, 2 e 3. E nós vamos mostrar aqui o número 1, que é o menor número deles, certo? Então, a gente tem que fazer uma lógica que não necessariamente seja o primeiro número que possa ser o menor número, mas qualquer dos números que entrarem aqui, por exemplo, 111, 23 e 73. 23 é o menor número e ele está aqui no meio. Então, como que nós vamos identificar isso, certo? Então, para saber o menor número de 3, nós devemos comparar entre si usando o operador menor que. E aí, para x e y qualquer, nós temos que se x menor que y e x menor que z, x é o menor número. E aí, nós vamos ter as condições para quando os outros são o menor número. Então, aqui, se y menor que x e y menor que z, o y é o menor número, certo? Então, se essas duas condições forem verdadeiras, nós podemos ter certeza de que y é o menor número. Se z for menor do que x e z for menor do que y, z é o menor número. Então, veja, nós sempre vamos pegar o número que nós queremos saber se é menor e comparar com os outros dois. Então, somente se as duas condições forem verdadeiras, o z aqui vai ser o menor número, certo? Então, aqui nós temos, logo, se x for igual a 3, y for igual a 7 e z igual a 5, aqui nós temos para testar essas condições. Então, 3 é menor que 7? Sim. Então, aqui vai ser verdade. Certo? 3 é menor que 5? Verdade. Então, sabendo que as duas condições se tornaram verdade, nós vamos ter certeza de que o x é o menor número. Agora, vamos testar as outras condições para saber quando não será verdade, ou seja, quando essas condições vão dar falso. 7 é menor que 3? Não. Então, aqui vai ser falso. 7 é menor que 5? Não. Então, aqui vai ser falso, certo? Então, quando aqui essas condições forem falsas, o y não é o menor número, certo? Então, aqui a gente vai colocar y não é o menor número. E aí, a gente vai verificar cada uma delas. 5 é menor que 3? Não. Então, aqui vai ser falso.
5 é menor que 7? Sim, então aqui vai ser verdadeiro. Só que nós temos que, somente se as duas condições forem verdadeiras, é que o Z aqui vai ser o menor valor. Então, aqui não é o menor valor, certo? Então, concluímos que a primeira condição que nós testamos, x é o menor valor. Por isso que nós temos que criar três condições aqui, três ifs, para testar quando o x for o menor número, quando o y for o menor número e quando o z for o menor número. Mas somente uma dessas condições, somente uma dessas estruturas, né, de if, vai ser executada corretamente, certo? Então, vamos para a parte prática. Nós vamos criar três variáveis, né, x, y e z, que vão receber esses números do usuário. Então, aqui eu vou colocar parseInt prompt digit. E aí, vou fazer isso para as outras variáveis, certo? Então, aqui nós temos a solicitação de informação, né? A entrada. Nós temos três entradas aqui conforme o exemplo, né? Nós vamos ter três entradas, x, y e z. E aí, depois que nós recebemos esses valores, nós temos que verificar qual deles é o menor número. Então, nós vamos verificar aqui utilizando essa primeira condição. Se o se em JavaScript é if, né? Então, se x for menor que y, aí a gente abre aqui as chaves e coloca aqui se x for menor que z. E aí, dentro dessas chaves, nós colocamos o alert mostrando o x. Por quê? Porque nós temos certeza de que se x for menor que y e x for menor que z, o número aqui, menor número é o x, certo? O x será o menor número se essas duas condições aqui forem verdade. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa para os outros. Então, se y for menor que x, aí eu abro chaves, deixa eu só quebrar aqui essa, que tá ficando feio aqui. Ok, pronto. Se y for menor que x e se y for menor que z, nós vamos ter aqui o alert mostrando o número y como o menor número, certo? E aí nós vamos ter aqui também se z for menor que x, aí aqui dentro nós vamos testar se z for menor que y, aí nós vamos ter aqui o menor número sendo z. Então, aqui, alert z, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida referente à lógica que nós estamos utilizando para verificar qual é o menor número, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo você, certo? Então, vamos aqui executar o nosso programa para a gente ver... Opa! Deu um bug aqui na plataforma Lope, mas vai dar certo. Ok, não perdemos o código, ótimo. Então, aqui, submeter, para ver se a plataforma Lope aprovou o nosso código. Então, aqui está tudo certinho, certo? Então, se você ficou com alguma dúvida com relação a esse exercício, certo? Mais uma vez, para a gente poder comparar, né, e encontrar qual é o menor número, nós utilizamos o operador aqui menor que, né, que é esse símbolo aqui de menor, né? E aí a gente vai receber essas três variáveis, x, y e z, e nós vamos compará-las. Então, aqui nós temos três comparações possíveis que nós podemos fazer para saber quando x é o menor número, quando y é o menor número e quando z é o menor número. E por isso nós temos que testar os três, porque existem essas três possibilidades, certo? Então, aí nós temos que testar esses três exemplos aí para saber qual é o menor número. Lembrando que a cada execução desse programa, apenas uma estrutura dessa será executada até o final, será
mostrado aqui o alerta. Não tem como as 3 serem executadas e aparecer X, Y e Z, certo? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau!